Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à série A Verdade. Essa série é uma série mais técnica, mas eu pretendo apresentá-la de uma forma bem espiritual, de uma forma bem didática, a fim de que cada mensagem seja de fato uma mensagem de Deus para mim e para você. Não significa que a gente vai deixar de tratar do que é relevante nessa mensagem, mas eu pretendo fazer dessa série A Verdade o mesmo modelo da série Daniel. Se você não assistiu ainda, eu tenho uma playlist aí no canal chamada Daniel, e são 28 temas no livro de Daniel. Você pode assistir a cada mensagem. Eu não trabalho na mensagem de Daniel o tempo profético. Eu trabalho os eventos proféticos e trabalho as lições da vida de Daniel, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego, para cada um de nós. O conflito que vai ser travado no final do capítulo 10, e a gente mostra que, na verdade, Deus está no controle da história e Deus conduz a história para beneficiar, para exaltar os seus filhos e, acima de tudo, para proteger seus filhos neste mundo. Existe uma guerra, mas essa guerra ela não tem que ser travada por mim, ela não tem que ser travada por você, ela é travada pelo próprio Deus. E os eventos históricos, ou os eventos proféticos na Bíblia, eles apontam para um Deus cuidadoso, amoroso, protetor, ciumento, que zela, que cuida dos seus filhos. Então os eventos históricos mostram isso. E a gente vai ver um pouco nesta série que os eventos históricos, na verdade, são sinalizações de Deus, são estratégias de Deus, métodos de Deus para alcançar a mim e a você. Deus abençoe você, Deus cuide da tua casa, Deus cuide da tua família, Deus cuide dos teus negócios, do teu trabalho, dos teus projetos, dos teus sonhos, e que a mão do Senhor permaneça estendida sobre você para abençoar você e toda a tua casa. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado por compartilhar esses vídeos, muito obrigado pela inscrição no canal e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença e é na Tua presença, Senhor, que desejamos viver para sempre. Estamos começando uma série especial da Tua Palavra e queremos aprender mais do Senhor. Esta série A Verdade é uma série pautada completamente nas verdades da Tua Palavra, especialmente nas 6 doutrinas da Tua Palavra, nos 28 princípios estabelecidos dentro dessas 6 doutrinas, e nós queremos aprender do Senhor. Queremos que a Tua Palavra seja viva, queremos que a Tua Palavra fale conosco, queremos que a Tua Palavra seja uma realidade viva em nosso coração. Portanto, ó Pai, te pedimos o auxílio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não podemos compreender a Tua Palavra, muito menos praticar a Tua Palavra e, mais difícil ainda, viver a Tua Palavra. Tenha misericórdia de nós e abençoe a gente. E que neste momento, ó Deus, se cale toda voz neste mundo e que apenas a Tua voz seja ouvida no estudo da Tua Palavra. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos aqueles que assistirem esta mensagem e que compartilharem esta mensagem com os seus amigos. E que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós. E que a graça de Jesus Cristo estendida sobre nós nos dê a salvação, a alegria, a vida eterna
e que Ele hoje nos abrace para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Pai, estamos vivendo num mundo tenebroso, de dificuldades, de lutas, de perdas. Muitos corações feridos estão assistindo essa mensagem. Pai, cuida dessa pessoa que está assistindo essa mensagem, mesmo que o seu coração esteja partido. Esteja ao lado dela para consolar, para confortar, para assistir em todas as suas necessidades. Derrama a tua bênção sobre os teus filhos que estão hospitalizados, encarcerados, que a bênção do Senhor esteja em todos nós e com todos nós. Nós o adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu amado, minha amada, começamos a série A Verdade. E hoje o primeiro tema é a Bíblia. E o que é a Bíblia? Antes de a gente falar um pouquinho da Bíblia, deixe-me dar algumas informações da Bíblia para você. A Bíblia contém 1189 capítulos. A Bíblia contém 31.102 versículos. A Bíblia contém 4.892 promessas. E você pode se utilizar delas, porque promessa é uma garantia que Deus dá. É o desejo de Deus abençoar você. Então ele promete algumas coisas. E toda promessa Deus cumpre. Aliás, a palavra de Deus sempre se cumpre. Deus é fiel à sua palavra. Tá bom? A gente viu na série de Hebreus que Deus empenhou a sua palavra. Diz o livro de Hebreus, capítulo 8, que Deus jurou por si mesmo que iria cumprir cada uma das suas promessas para cada um de nós. Então a Bíblia contém 4.892 promessas. E a Bíblia contém 6.632 mandamentos. Esses mandamentos, lógico, são regras. Dentro do relacionamento com Deus, existem as regras. Essas regras não são para você ser infeliz, não é para machucar você, não é para deixar você triste, ou não é para deixar você, digamos assim, com um fardo pesado para ser carregado. Não. A Bíblia apresenta as regras como caminhos, como cercas, como tela de proteção. As regras de Deus são telas de proteção para você não pecar. Davi vai dizer no Salmo 119, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar. Então as regras de Deus é para evitar que você fracasse, é para evitar que você peque, é para evitar que você caia. Deus nos dará as regras para a gente ser feliz. As regras é uma cerca de proteção para cada um dos filhos de Deus neste mundo tenebroso. A gente precisa das regras. Isto é a palavra de Deus. E cada palavra aqui, cada versículo, cada capítulo, Deus tem uma lição para mim e para você. Eu vou começar essa série com Romanos capítulo 15. Leia comigo Romanos capítulo 15, primeiro verso para a gente analisar direitinho. Está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Olha o que está escrito. Preste atenção, tá? Romanos 15, versículo 4. Deus deixou registrado assim: tudo que foi escrito, toda a Bíblia, todos os escritos da Bíblia, todos os versículos da Bíblia foram escritos com um propósito. Já disse, Deus não faz nada sem propósito, não é? Então Deus tem um propósito com a Bíblia. E aqui diz assim: tudo que outrora foi escrito para nos ensinar. Então 31.102 versículos da Bíblia, todos eles foram escritos com um propósito: ensinar a mim e a você.
Diz mais aí o versículo, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, a gente tenha esperança. Então a Bíblia, ela foi escrita para dar esperança a mim e a você. Especialmente a mim e a você, que estamos num contexto de pecado. Presta atenção. Quando a gente está num contexto de pecado, então Deus deixou a Bíblia para nos ensinar, para nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. E ao trilhar o caminho traçado pelo próprio Deus, segundo as Escrituras, a gente desenvolve em nós a esperança, a paciência e a esperança. Por que paciência e esperança? Aqui a palavra paciência, a gente tem que entender duas coisas na questão da paciência. Primeiro, eu preciso entender que no relacionamento com Deus, as coisas não podem e não devem acontecer no meu tempo. Elas devem acontecer no tempo de Deus. Segundo, paciência é você vir as tragédias, as guerras, as injustiças, as desordens, a desigualdade social, as injúrias, os sofrimentos, como uma varinha na mão de Deus para aperfeiçoar você, para que no tempo de Deus você seja exaltado e glorificado. Então as Escrituras, elas têm um benefício para a gente. Deus deixou tudo para nos ensinar. A Bíblia precisa ser para mim e para você um professor que dia a dia nos mostra a vontade de Deus e o caminho que a gente deve seguir. Aliás, é isso que Isaías, capítulo 30, não é? Leia comigo Isaías 30, versículo 21, está escrito assim. Isaías 30, versículo 21, está escrito: quando você andar por aí, se desviar do caminho, você vai ouvir, né? Ou se você se desviar para a direita, para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, ande por ele. A Bíblia, ela é um professor para nos ensinar. Você precisa olhar para a Bíblia como um professor. E aqui, quando Paulo se refere em Romanos 15, versículo 4, ele está se referindo às Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, contém 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, e aí nós temos 4.892 promessas, nós temos 6.632 mandamentos. Por quê? Porque esse professor, ele tem, lógico, o seu manual de instrução. A Bíblia, então, é esse manual de instrução. A Bíblia é para mim, para você, o manual de Deus. Em alguns pregadores, muitos pregadores, gostam de usar a expressão carta de Deus. É uma expressão boa, carta. Porque a carta é de alguém que está distante. A carta vem de alguém que está ausente. Então eu prefiro dizer que a Bíblia não é uma carta, e sim um manual. Mas se você quiser também se utilizar da expressão carta, fique à vontade. Não peca, não é um erro. Tá bom? Agora eu gosto, por exemplo, quando eu tinha uma namorada, eu escrevia uma carta para ela todos os dias. Por quê? Porque eu estava longe. Eu estava numa cidade, ela estava em outra.
Então, para ela sentir que eu estava mais perto dela, mais presente na vida dela, então eu mandava carta diariamente. No período de namoro, né, eu escrevia uma carta todos os dias. Todos os dias o carteiro já estava enjoado da minha cara. Porque todo dia eu ia lá despachar uma carta. Mas eu ia ao correio de uma cidade. Então a carta ia. 3 dias depois a carta chegava na casa da namorada. Deus, em sua infinita bondade, que não quer ficar longe da gente, ele pede um santuário. A gente viu o Êxodo capítulo 25, versículo 8. Você pode conferir na sua Bíblia depois. Então Deus, ele prepara homens, mulheres, para escrever uma carta para nós. Só que essa carta, por isso que eu chamo manual, por quê? Porque Moisés, por exemplo, escreveu para o povo estando no meio do povo. Nós vamos ter as epístolas de Paulo, que Paulo vai estar preso em Roma e vai escrever aos Efésios, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, a Filemon, a Tito. Então ele vai escrever algumas cartas, ele está longe. Então a Bíblia contém cartas, mas a Bíblia em si é um manual. Escrita por cerca de 40 autores. Começamos com Moisés. Moisés escreveu 5 livros, né, o chamado Pentateuco, né, e o livro de Jó. Então 6 livros ao total que Moisés escreveu. Depois nós temos João, o último, que escreveu 5 livros. As 3 epístolas, 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse e o Evangelho de João. Cerca de 1500 anos separam Moisés de João. Durante esses 1500 anos, Deus usou homens para expressar, para revelar toda a sua vontade para mim e para você. Deus, em sua infinita bondade, deixou um manual de instruções, ou carta, como você queira, né? Deus deixou essa carta para revelar o amor que ele tem pela sua noiva, a igreja, o seu povo. Ele inclusive se trata a si mesmo como esposo. E o seu povo ele trata como a esposa, como a mulher. Ele chega a dizer em Isaías que ele é o nosso marido. Então, como marido, ele tem um interesse especial pela esposa. Ele quer estar perto da esposa. Mas nós não podemos ver a Deus. Mas nós precisamos ver a glória de Deus, a majestade de Deus, a bondade de Deus. E ele não quer estar longe da gente. Então ele escolheu homens e mulheres finitos, fracos, defeituosos, mas instrumentos que ele pôde usar para revelar, para manifestar a sua vontade a nós. Deus é maravilhoso. Ele nunca quis estar longe da gente. Então a Bíblia, né, Isaías capítulo 30, versículo 21, diz: quando você se desviar para a direita, para a esquerda, quando você estiver aí cheio de dúvidas, de incertezas, você vai ouvir uma voz. A palavra de Deus, Deus vai falar com você. Para Deus falar com você, você precisa abrir a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Então eu preciso ouvir a voz de Deus diariamente. Meu querido, minha querida, você tem ouvido a voz de Deus? E Deus, lógico que quem escreveu a Bíblia foram homens, não é? Mas esses homens, nós vamos ler aqui Timóteo capítulo 3, né? O próprio Deus é quem vai inspirar os escritores da Bíblia. Ele que vai usar os escritores da Bíblia para escrever a mensagem dele, a carta dele, o manual dele para mim e para você.
capítulo 3, versículo 16 de 2 Timóteo, está escrito assim, olha. Toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é a manifestação da bondade, da misericórdia, da graça, do perdão e da vontade de Deus. 6.632 mandamentos são escritos, são manifestação da bondade, da justiça e, acima de tudo, do amor de Deus por mim e por você. Como eu disse, o mandamento é uma cerca. Ele é uma tela de proteção. Quem mora em apartamento sabe o que eu estou dizendo. Precisa de uma tela de proteção, não só para os animais, mas para as crianças. E para você mesmo. Porque acidentes podem acontecer. Então, enquanto você estiver cercado pela tela, quem cria animais, por exemplo, quem tem quintal com tela, você fica tranquilo, você pode até viajar, os seus animais não vão correr perigo de ser atacado por outros animais, porque a tela vai estar ali para protegê-los. Então, as leis de Deus, a Bíblia, os ensinos, os mandamentos, os estatutos, as regras de Deus, é uma tela de proteção para mim e para você. Então, a Bíblia, toda a Bíblia é obra de Deus. Não foi escrita por Deus, por favor, tá? Toda a Bíblia é obra de Deus. É a vontade de Deus para mim e para você. Portanto, dia a dia, você precisa separar um tempo para conversar com teu pai. Deus não é teu pai? Se Deus é teu pai, como é que você pode passar um dia sem ouvir a voz do teu pai? Como é que você pode ter um dia sem ter um momento para dialogar, para aprender com teu pai? Salomão, no capítulo 3 de Provérbios, ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Provérbios, capítulo 3. Olha o que está escrito em Provérbios 3. Diz assim, olha, filho, por favor, filho meu, não esqueça os meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Qual é o desejo de Deus para mim e para você? É que você seja feliz. E para você ser feliz, Deus diz, Deus deixou a sua palavra, Deus usou homens finitos, fracos, defeituosos, mas instrumentos nas mãos dele, para revelar a obra dele, a vontade dele, os segredos dele, para mim e para você. A Bíblia é o manual, é a revelação da bondade de Deus para mim e para você, da vontade de Deus. E diz Provérbios 3, versículo 1, está escrito, meu filho, por favor, não te esqueça dos meus ensinos. Ora, para não esquecer, você tem que estudar. Eu já fiz vários concursos públicos, fiz, na verdade, 19 concursos públicos, passei em 15, fui nomeado em 7 e já cumpri 4 estágios probatórios. Um dos estágios probatórios eu desisti e o outro eu nem comecei. 6, eu tive 7 nomeações, uma nomeação eu rejeitei, não é? Outra nomeação eu não atendi a convocação, né? Porque eles fizeram malandragem comigo, então eu não atendi a convocação. A outra eu desisti e 5 estágios, comecei 5 estágios probatórios, eu cumpri 4, um eu desisti também do estágio probatório. Você, para passar num concurso público, você precisa estudar. Agora, como é que eu vou conhecer a meu pai? Como é que eu vou conhecer a Deus sem estudar a palavra de Deus? Sem ouvir a voz da palavra de Deus na sua palavra. Então, Paulo diz, toda a Bíblia, do Gênesis 1 a Apocalipse 22, versículo 22, toda a Bíblia é obra de Deus, é inspirada pelo próprio Deus. É a manifestação da vontade de Deus. E aí Timóteo apresenta que a Bíblia tem 4 utilidades.
Eu normalmente gosto de usar só 3. Né? Timóteo 3,16 diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. Como repreender e corrigir? Eu uso apenas uma expressão só, que é castigar ou disciplinar. Então eu uso só 3. Então eu uso a expressão ensinar, disciplinar ou discipular, né? E a palavra educar. Então toda a Bíblia foi dada por Deus para me educar, para me ensinar, para me disciplinar. Eu acabei de sair da sala de aula. Então, quando eu coloco uma lição no quadro, coloco uma lição na folha, no livro, para a criança, eu tenho esse propósito. Eu estou ensinando. Eu estou instruindo, estou disciplinando aquela criança. Ela vai ter um tempo para fazer a tarefa. Ela vai ter uma ordem para fazer a tarefa. Ela não pode fazer de qualquer jeito. Tem estudante que quando chega na sala de aula, a primeira coisa que ele faz, ele começa o nome na primeira linha e termina na última. O caderno tem 30 linhas, 32, 29. Então o estudante começa escrevendo o nome lá na primeira e termina na última. Às vezes ele começa escrevendo da direita para a esquerda. Ele começa escrevendo de baixo para cima. Então a gente vai ensinar a criança, disciplinar essa criança para fazer parágrafo, para ordenar as linhas, para não sair da escrita fora da linha. Então a gente vai instruir, a gente vai disciplinar essa criança e no final do ano ela está educada. Lógico que a palavra educação tem um sentido muito amplo, tá? A expressão aqui educar é tornar a pessoa perfeita. A palavra educação na Bíblia tem o sentido de aperfeiçoar. Efésios 4. Eu gosto de usar a Bíblia porque a Bíblia é isso. A Bíblia é isso. A Bíblia mostra pra gente o propósito da coisa. Efésios 4, versículo 12. Leia comigo o versículo 12. Efésios 4, 12. Está escrito: com vistas ao aperfeiçoamento. A palavra educação na Bíblia tem o sentido de aperfeiçoar, de perfeição, levar a pessoa à perfeição. Professor, quando chega no final do ano, a criança está com a letra bem organizada, palavras separadas, palavras acentuadas, pontuação, sílabas, separação correta das sílabas. Isso chama-se aperfeiçoamento, educação. Lógico que o sentido é muito mais amplo do que isso, mas para você entender direitinho, né? Paulo está dizendo que a Bíblia tem 3 funções, ou 4, né? Se você quiser 4, é 4. Repreender e corrigir separando. Mas eu prefiro a palavra disciplinar. A Bíblia está escrita para nos disciplinar, nos corrigir, né? Nos educar e nos ensinar. A palavra ensinar, ensino e instrução é a mesma coisa. Tá? Em algumas versões você vai encontrar instruir. A Bíblia foi escrita para nos instruir. E a Bíblia diz, e 2 Pedro, capítulo 1, diz que o Espírito Santo é o agente divino para ajudar na escrita da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é obra de Deus. Então, o Espírito Santo vai usar homens e mulheres para iluminação, para inspiração, a fim de manifestar a vontade de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 17 em diante, diz assim: ora, nós temos tanto mais confirmada a palavra profética, a qual vocês fazem bem em atendê-la, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. E diz, não é? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 agora, está escrito: assim nós temos tanto mais confirmado a palavra profética e fazer-as bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Verso 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras
provém de particular elucidação, mas porque nunca, jamais a profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, iluminados, inspirados pelo Espírito Santo. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro, é um manual, é uma carta de Deus para mim e para você. E para que serve a Bíblia? Para nos ensinar, para nos corrigir ou nos disciplinar e nos educar, a fim de que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitado no relacionamento com Deus e o relacionamento com o nosso próximo. A Bíblia ela vai nos gerenciar os relacionamentos de tal forma que a gente tenha alegria, satisfação e prazer em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia foi dada como manual de Deus para instruir a mim e a você. E aí, quanto tempo vai durar a Bíblia, Renivaldo? A Bíblia, eu quero ler com você 2 textos da Bíblia, né? Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8 está escrito. Observe. Isaías 40, versículo 8. Se você quiser ler o 7, pode ler o 7 também, tá bom? Seca-se a erva, cai a sua flor, soprando nelas o hálito do Senhor. E na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra dura eternamente. Ou dura para sempre. Ela permanece para sempre. A palavra de Deus, diz o Salmo 119, é eterna. A palavra de Deus é eterna. Mas Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, verso 36, ou é 34? Vamos lá, Mateus 24. Olha o que o próprio Jesus Cristo diz. Verso 35. Mateus 24, versículo 35 está escrito: em verdade vos digo que passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passará. A palavra de Deus vai durar para quanto tempo? Eternamente. E aqui não está se referindo ao Novo Testamento, por favor. Aqui está se referindo à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Velho Testamento é digamos assim, o farol a iluminar o futuro. O Velho Testamento ainda continua sendo um farol para iluminar o futuro, mas é a confirmação. O Novo Testamento mostra um Deus que agiu, um Deus que prometeu e um Deus que cumpriu. A Bíblia contém 4.892 promessas e cada promessa da palavra de Deus ele cumpre. Existem algumas promessas, lógico, que são condicionais. E se a gente cumprir as condições, Deus cumpre ou não tais promessas. Deus prometeu, por exemplo, para Israel que eles viveriam uma vida de felicidade e prazer se eles obedecessem aos mandamentos. Jeremias capítulo 17, versos 24 e 25. Mas pela desobediência do povo, Deus não pôde cumprir essa promessa. Deus não pôde evitar o cativeiro, porque o povo não cumpriu a promessa que Deus havia feito. No caso, algumas ameaças também, não é? Que Deus fez aí em Jeremias. Tá bom? Então as promessas de Deus, a palavra de Deus se cumpre. Às vezes para o bem, às vezes para o mal da gente. Por quê? Porque Deus age em cima das nossas escolhas. Ele propõe, Deuteronômio capítulo 28, ele propõe: eu proponho diante de você a vida e a morte. E o que você escolher, eu vou realizar em você. Eu vou permitir. Quem planta, colhe. Então a palavra de Deus jamais passa. Mateus capítulo 5, Jesus Cristo falou isso também, não é?
nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versos 18 e 19. Em verdade, passará o céu e a terra, mas não passará nenhum i, nenhum tio da lei, até que tudo se cumpra. Então a palavra de Deus é eterna, ela dura para sempre. Meu amado, eu quero fazer um apelo para mim e para você. E o apelo é: o que é a Bíblia para você? O que a Bíblia tem sido para você? Davi disse no Salmo 119, versículo 105, ele disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como eu disse, a Bíblia é um manual, é uma carta, é um livro que Deus, usando homens, escreveu. Deus não escreveu com a sua própria mão, mas ele usou homens para escrever a vontade dele para mim e para você, para iluminar o nosso caminho, para mostrar a vereda. E ao ouvir a voz de Deus, você vai ser instruído, vai ser ensinado, você vai ser corrigido ou disciplinado, você vai ser educado, aperfeiçoado para viver na presença de Deus para sempre. Você precisa do manual. E o meu apelo para mim e para você hoje é que você pare de rejeitar a Bíblia como palavra de Deus e comece a estabelecer um plano de conhecer mais a Deus através da sua palavra. Deus tem um plano especial para mim e para você, e Ele deseja que esse plano se cumpra. Deus deseja que a vontade dEle se revele a mim e a você, e a revelação de Deus está na sua palavra. Isaías capítulo 34, Deus faz um apelo para mim e para você. Eu quero encerrar com este versículo. Isaías capítulo 34, versículo 16, só a primeira parte, tá bom? Está escrito assim, olha: busque o livro do Senhor e leia. Então meu apelo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para mim e para você hoje é: busque o livro do Senhor e leia. Esta série A Verdade começa com a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade de Deus para mim e para você. E Deus manifesta toda a sua vontade para mim e para você através da palavra. E o apelo de Deus para mim e para você, Isaías 34, versículo 16: busque o livro do Senhor e leia. Jesus Cristo disse em João 5,39: examine as Escrituras. E Paulo dá testemunho dos bereanos, dizendo que ele todos os dias examinavam as Escrituras. É assim que você vai ser aperfeiçoado no relacionamento com Deus. É assim que você vai sendo educado para o céu. Você quer ser educado para o céu? Então separe um tempo diário, como uma escola. Faça da Bíblia uma sala de aulas, onde você vai ouvir o seu professor falando com você, instruindo você, ensinando você, aperfeiçoando você para o reino dos céus. Aqui está o professor de Deus. Quer você hoje se matricular na escola de Deus, para aprender de Deus, para conhecer a Deus? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Abrimos agora o nosso coração para, Senhor, ouvir a Tua voz e aprender da Tua palavra. Se temos sido negligentes até aqui, Senhor, se temos desprezado a Tua palavra, se temos fugido da Tua verdade, se temos colocado de lado a Tua verdade, por favor, neste momento envia o Espírito Santo para tocar na gente, para perdoar nossos pecados e nos dar um novo coração, capaz de abrigar a Tua palavra. Fazer como Davi no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardar no coração, guardo no coração a Tua palavra para não pecar.
Ajude-nos, ó Deus, a guardar a Tua palavra em nosso coração, a examinar as Escrituras, a estudar a Bíblia, a aprender da palavra, para que possamos, de fato, conhecer o Senhor, nos relacionar melhor com o Senhor e nos aperfeiçoar, ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo para morar com o Senhor para sempre no céu. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu perdão e a iluminação da Tua palavra. Agradecidos estamos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.